Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Aleluia. Glória a Deus. As palavras do Senhor são as palavras do Pai. Vamos orar. Senhor Deus, aqui mais um domingo está o teu servo, dedicado a Ti, dedicado à Santa Palavra, dedicado a pregar à congregação, não só a nós que estamos aqui, mas ao mundo espiritual também que ouvirá essa palavra, Senhor, e saberá que Tu és Rei, Tu és Senhor, Tu és único, Tu és santo, e devemos reverência ao Senhor. Abençoa a vida dele, que seja o Teu Espírito a falar, que ele se anule como homem, que Teu Espírito fale no coração dele e se expresse através da sua boca, porque nós precisamos beber mais da água da fonte da vida, Senhor. Derrama a graça sobre o Teu Filho, derrama a graça sobre a Tua congregação e faz o Teu querer nesse lugar. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Te abençoe. Precisa sentar, por favor. Abra sua Bíblia no livro em Efésios, capítulo 2, capítulo 4, versículo 22 ao 24. Efésios, capítulo 4. Versículo 22 ao 24. Mas eu vou ler o 17 até o 24. Diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivo mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele, nele foram instruídos segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito e entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Só tem aí. Esses dias têm sido corridos, não tem sido fácil para as nossas vidas, eu posso dizer, e vocês também têm passado por momentos delicados, momentos difíceis de muita correria. E de fato tem acontecido isso em nossas vidas. Tem sido difícil parar para pensar um pouco no que nós somos, e de como nós somos, e de quem somos. E tem deixado marcas no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente. Às vezes não cicatriza. Então as coisas vão acontecendo. Isso começou por um homem, Adão. Não era para ser assim, mas aconteceu. Então o tema hoje seria filho de Adão depravado ou filho de Deus regenerado. Os homens nascem no pecado, e todos nós entendemos, e a Bíblia confirma isso. Essa é a natureza do homem pecaminosa. Derivada do conceito agostiniano a respeito do pecado original,
você vai descobrir que nós somos depravados, completamente depravados. Então a depravação total afirma que o homem é escravo do pecado. Portanto, isso impossibilita o homem de ser salvo por meio de méritos humanos ou esforços por si só, pela sua própria força. Então não há nada que o homem possa fazer para que venha agradar a Deus, porque nós somos depravados. O que realmente nós merecemos é o inferno, e de fato isso é uma grande verdade. Então nada que eu e você possamos fazer para agradar a Deus, porque todas as vezes que nós queremos fazer alguma coisa, a gente pende para o mal. Se eu for escolher, eu sempre vou escolher o pecado, e essa é a realidade da nossa natureza depravada. E isso começa por Adão. A salvação ou o perdão dos nossos pecados somente se dará através da ajuda e graça de Deus. Então nós estamos falando aqui um dos 5 pontos do calvinismo, que assim são chamados, e vamos falar simplesmente da depravação total, da doutrina de um ponto que acabamos de ver. É a doutrina de que nenhum homem é passível de salvação senão pela graça de Deus, pois todo homem está corrompido desde o seu nascimento. Aquela criança que nasce ali na fim de fábrica, a maldade, o pecado, porque foi formado em um ventre pecaminoso. Então é uma vida que já está manchada antes mesmo de crescer. E muitas das vezes a gente chega e fala que, nossa, olha só a inocência de ver um neném dormindo, nossa, tão inocente. Mas a nossa grande realidade não é essa. Não existe um inocente, meus irmãos. Se pararmos para analisar desta forma, fica muito mais fácil entender a graça de Deus. Então a doutrina da depravação total aponta para a tese de que somos todos pecadores. Adão e Eva pecaram e toda a terra sofreu por conta disso. Podemos comprovar que toda a humanidade nasce em pecado e está totalmente corrompida, como está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, versículo 10 a 12, que vai dizer, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Não é o Gerson que está falando, mas sim é a palavra do bom Deus para com a sua igreja. Então o pecado impregnou todas as áreas da vida humana, na área da razão, na área da emoção, na área da vontade. O que significa dizer que os homens estão destituídos da glória de Deus, pois pecaram, pois erraram o alvo. Sendo assim, não podem por si só se voltar para Deus, senão pela vontade de Deus, do próprio Deus. Nem sentindo, ou melhor, neste sentido, a salvação é um ato extremamente da vontade de Deus, vem extremamente das mãos de Deus.
do que Deus quer para tal homem, para tal mulher, através da sua maravilhosa graça. Se Deus quiser, Ele nos salva. Mas se não, o que realmente merecemos é o inferno. Essa é a realidade. Então o termo depravação total mostra que todos foram afetados pelo pecado. O homem natural é incapaz de realizar alguma coisa espiritualmente boa ou que agrade a Deus. Então você vê a corrupção pecaminosa atingiu a natureza humana de forma tão profunda ao ponto de transformar o homem num agente inerte e incapaz de vencer a sua própria cegueira e rebelião contra Deus. Então, a depravação total demonstra que o homem está morto. O morto não fala. O morto não enxerga. O morto não consegue chutar. O morto por si só não tem nenhuma ação, e essa é a realidade. O homem é incapaz de fazer alguma coisa que seja verdadeiramente boa. Então, no mundo que nós vivemos, o homem é totalmente corrupto. O homem pensa como o mundo pensa. E ele faz parte dessa corrupção mundana. Ele olha como o mundo vê, olha, ele enxerga desta forma. A sua cosmovisão não é espiritual, biblicamente falando, mas é carnal, é depravada. Então, antes de Cristo nos alcançar, esse pensamento era inevitável. Mas os cristãos devem ter os seus olhos abertos para a verdade e agora devem mudar o seu comportamento de acordo com a vontade de Deus. Isso significa deixar de lado tudo que pertence à vida passada e revestir-se totalmente da nova vida. Não se trata apenas de uma questão de atos externos, de um simplesmente abraço, de um simplesmente falar, ou olhar, ou deixar de olhar, ou deixar de ouvir ou ouvir, mas de pensamentos e convicções nos quais os atos externos estão baseados. Mas na real vontade, conforme a palavra de Deus nos orienta. É algo de dentro para fora. Não é o que eu como que vai prejudicar o que está aqui dentro, mas sim o que já está dentro de nós, que quando nós colocamos para fora é o que causa um problema. É porque já nascemos com este mal dentro de nós e lutamos todos os dias para que ele não venha aflorar, para que não venha florescer dentro da nossa vida, da nossa casa, porque nós somos depravados na natureza. Mas irmãos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem foi danificada pela queda de Adão, e agora tem de ser cuidadosamente restaurada em Cristo Jesus. E o momento que eu e você, nós estamos tendo aqui, é um momento importantíssimo. É um momento que nós, ao escutar a palavra de Deus, nós estamos sendo restaurados em força em força.
Os nossos passos estão sendo endireitados, corrigidos pelas nossas pisadas erradas. Nós estamos sendo corrigidos pelo Espírito Santo a andar corretamente na linha, no caminho certo. Então, meus irmãos, nós somos diferentes, porque estamos em Cristo Jesus. Mas e o gentio? É aquele que não professa a fé cristã, é o pagão, é o idólatra, é aquele que vive na natureza totalmente corrompida deste mundo, e o que faz justiça aos próprios olhos, faz justiça como ele bem entende, como lhe dá vontade. Esse é o gentio. É estranho porque me parece que às vezes a gente não professamos a nossa fé diante da nossa família, diante dos nossos irmãos, e às vezes diante até daquela pessoa que está do lado da poltrona do ônibus, e a gente não confessa a nossa fé. E se alguém pergunta, às vezes a gente até nega. E aí a gente nos parecemos com um pagão. Nós idolatramos homens e mulheres que, infelizmente, hoje em dia, no meio teológico, tem acontecido muito disso. Idolatramos homens que são iguais a nós. E através dessa idolatria, às vezes, a gente acaba que deixa homens e mulheres dessa forma aí caindo, pecando, porque acabamos amarrando laços nos pés destes homens e mulheres, porque eles são tão pecadores como nós, e a gente acaba elogiando de uma forma que muitas das vezes eles não conseguem receber, e a soberba acaba subindo ao coração, e muitas das vezes a culpa é minha, é sua, porque nós bajulamos homens e mulheres. E me parece que isso é normal no meio dos cristãos reformados, no meio de pentecostais. Isso é normal. Isso está errado. Essa idolatria que surge em nós tem que cair por terra. A adoração não é somente a Deus. Eu não estou falando que nós não devemos amar os nossos irmãos e irmãs, orar por eles, mas dependendo da nossa atitude, isso acaba virando uma idolatria. Precisamos tomar muito cuidado. E é uma briga entre calvinistas e arminianos, e às vezes a gente fala que um é melhor do que o outro, e acabamos caindo numa armadilha de Satanás, brigando internamente. E é porque nós vivemos numa natureza totalmente corrompida. Queremos ser melhores uns do que os outros. Caímos na armadilha de Satanás. E a humildade que nós precisamos aprender com Cristo, não aprendemos na nova criatura. E o velho homem quer se expor novamente. Então a palavra de Deus vai dizer que não vivam como os gentios. Paulo continua a ensinar quais frutos o seu ensino deve produzir na vida dos cristãos, a saber, a natureza do crescimento que deve seguir o seu ensino. Para aqueles ensinados por Cristo, iluminados pela sua doutrina da salvação, não viveriam como os incrédulos,
Seria totalmente absurdo viver como os incrédulos e seguir as suas vaidades. Paulo diz que a mente dos gentios incrédulos é cheia de futilidade. A luz da razão humana não é melhor que trevas. Verdadeiros princípios são como faíscas, mas essas faíscas são apagadas pela depravação humana antes que possam ser utilizadas. Por exemplo, todos sabem que há um Deus e devemos adorá-lo. Mas o vício é a ignorância do homem, transforma esse conhecimento confuso num ídolo, e acabamos adorando em lugar do verdadeiro Deus. A razão e o entendimento que os seres humanos possuem os deixam sem justificativas aos olhos de Deus. Mas enquanto puderem viver segundo os seus próprios desejos, eles apenas escorregarão, tropeçarão nos seus próprios pés, nos propósitos errados, nas suas ações pecaminosas. O gentio tem um senso de justiça prejudicado, pois a sua justiça está em procurar e condenar e não reconhecer os seus erros e suplicar por perdão diante de Deus. Então, ainda estamos em Gênesis falando de Adão, e aí você vai ver Adão, ao pecar, tentou colocar a culpa em quem? A mulher. A mulher que tu me deste. Então Eva, ela continua com a mesma atitude do que Adão. E qual foi a atitude tomada por ela? A culpa foi da serpente. Nós não pegamos a responsabilidade para nós mesmos. Nós não dobramos o nosso joelho e falamos: eu pequei contra ti, errei contra ti, sou réu de juízo, eu mereço o inferno. Essa é a grande realidade, eu mereço o inferno. Mas quantas pessoas não têm esse pensamento e acham que por ter errado ontem vai querer ir no hospital fazer uma simples visita e quando voltar está satisfeita porque fez uma visita e fala: não, eu sou bom, tá vendo, Deus? E ao invés de entrar para o teu quarto, fechar a porta, chorar aos pés da cruz, chorar aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o homem, ele quer fazer alguma coisa para barganhar com Deus, dizendo: eu sou bom o suficiente, olha o que eu fiz, eu dei uma cesta básica, eu abençoei a sua igreja, está vendo como é que eu sou bom? Eu dei um copo de água, ou então um prato de comida, ou então não, às sextas-feiras eu saio com a minha igreja e vou levar quentinha na rua. Ou então eu tenho algo na minha igreja que entrego toda segunda-feira uma cesta básica para a comunidade fulana de tal. E assim eu estou livre. Assim paguei a minha conta. Meus irmãos, o homem tem duas características, essa é a grande realidade. E são principais. Ou ela é boa ou má. Ou ela é boa ou má. Ou ela é sábia ou tola. Essa é a grande realidade. Essas coisas estão na mente e no coração do pecador. E é nesse sentido que Paulo escreveu isso.
Foi o que ele disse quando atribuiu vaidade aos pensamentos das pessoas. A vaidade e a mentira deixam um homem com um coração duro e o levam a um comportamento imoral. Os ímpios chegaram a um ponto em que não se arrependem dos seus pecados, nem os abandonam. Eles continuam entregando-se à impureza, contaminando-se com toda a imundícia, com a ganância, insensatez. Porque ele não tem coragem de dobrar o joelho e pedir perdão a Deus. O porquê que nós fazemos isso e não os ímpios? Então, aqueles que não conhecem a Deus ou a sua palavra entregam-se em vaidade, em pensamentos, em ignorância de Deus, em cegueira do coração, sem se arrependerem. Entregam-se a toda a impureza humana, pecaminosa. Então, até esse momento, estamos a ser chamados a atenção, pois a natureza do homem é caída, ou seja, por natureza somos todos maus. Então, eu quero ler algo aqui interessante que Calvino vai dizer que, em comentários de Efésios, eu estava estudando, eu achei isso interessante, muito legal, que vai dizer assim: tendo falado dos pecados naturais, Paulo chega então ao pior de todos os males produzidos nas pessoas pelo mau procedimento delas, que tornaram-se invisíveis ao mal, insensíveis ao mal, entregaram-se a ele em todas as suas formas. Por natureza somos corrompidos, inclinados ao mal. Na verdade, somos completamente dedicados a ele. Aqueles que não têm o Espírito de Cristo são flexíveis e se deixam levar, até trazerem sobre si mesmo a ira de Deus, cometendo uma ofensa depois da outra. O Senhor atormenta a consciência dessas pessoas, mas sem efeito. E sensíveis a qualquer temor de julgamento, quando ofendem a Deus, prosseguem confiantemente, não sentem vergonha nenhuma. Mas Deus, pela sua infinita bondade, restringe até mesmo muitos dos condenados, impedindo assim que o mundo caia em total anarquia. Como resultado dessa concupiscência total e intemperância irrestrita não aparecem em todas as pessoas. O pecado entorpece a consciência como se estivesse anestesiada. Você não sente mais nada. Para que o coração se alegre com a impureza e não tenha vergonha, porque está anestesiado, uma mente está anestesiada. Então, a pessoa não sente mais vergonha disso. Então, não há onde mais trazer a consciência, o arrependimento, porque uma mente anestesiada ela não consegue sentir. Onde a consciência não sente arrependimento, não há, ou melhor, há ignorância de Deus. Pois a consciência depende de um conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento do divino, do Pai das luzes, de Deus. A aversão ao pecado é o sentimento de arrependimento, vem da consciência, não da boca para fora, vem do entendimento, do intelecto. Esse sentimento que temos de arrependimento não é da boca para fora, mas vem de dentro. Então somente quem pode provar esse sentimento
no homem é Cristo Jesus. Porque essa vida que nós vivemos não é nossa, mas é a vida de Cristo. Então, por isso, é provável que aqueles que vemos caindo em todos os tipos de pecado não sintam nenhum remorso, porque sua mente está cauterizada. É quando nós vemos essas pessoas sem consciência. E é certo que essas pessoas não conhecem Cristo, porque elas estão mortas e sem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que Paulo vai dizer: tendes ouvidos, e nele foste instruídos. Paulo agora mostra um nítido contraste da vida cristã e deixa claro como é indigno que uma pessoa piedosa tenha o estilo de vida ímpia dos gentios. É impossível. E Paulo vai dizer que eles andam em trevas, não distinguem o certo do errado, mas aqueles sobre os quais brilha a luz da verdade são chamados a viver de maneira diferente. Conhecer a Cristo transforma as pessoas. Que não conhece a Cristo é governada pelos seus sentimentos e tem uma vida de vaidade, mas a doutrina de Cristo nos ensina a renunciar os nossos desejos naturais e a viver conforme a vontade daquele que nos deu vida. Essa é a realidade do Evangelho. Conhecer a Cristo transforma, ou seja, traz a verdadeira conversão. Isso acontece quando confessamos as nossas faltas e erros em espírito, com verdade, com tristeza e pesar, sentindo a ira de Deus por causa desses erros, e vendo que também merecemos a punição eterna. Nós reconhecemos que sem Cristo estamos perdidos. O verdadeiro cristão reconhece que está perdido sem Cristo. Mas o ímpio, como vai reconhecer se a sua mente está cauterizada? Ele se acha. A soberba toma conta do seu ser. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Ele ergueu-nos novamente e nos dá nesta manhã nova vida. Todos os dias nós precisamos acordar para a vida, meus irmãos, mas não para a vida de um velho homem, mas para a vida do novo homem, da nova criatura, da nova natureza vinda de Deus. Então é por isso que prostramos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, o mediador que Deus nos deu para dar-nos vida e vida em abundância, onde nós somos reconciliados com Ele pelo sangue de Jesus Cristo derramado lá no madeiro. Foi no Calvário. Quando conhecemos a Cristo, a nossa vida é transformada. Somos instruídos segundo a sua palavra. A vida cristã não tem mais nada a ver com a forma de viver dos gentios, da velha natureza. A vida em Cristo, quando Ele chama os seus, ela é totalmente mudada. Ela é moldada para nos parecermos cada dia mais com Cristo. E isso começa pelo púlpito. Porque não sou eu que vos falo, que sou melhor do que vocês. Nós estamos no mesmo barco. O apóstolo Paulo escreve: vocês devem ter aprendido de Cristo,
isto é, quando foram instruídos pela doutrina do Evangelho, do conhecimento de Cristo, mas não foi assim que aprenderam. Vocês não conheceram como alguém que possa tolerar o tipo de vida dos gentios. Aquele que tem a sua vida alcançada por Cristo não se parece com os gentios, mas sim com Cristo Jesus, o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, o sumo sacerdote da nossa vida. A verdade e a vida está em Cristo. Então, Paulo chama a atenção daqueles que têm apenas uma compreensão superficial do Evangelho e pensam que são sábios. Uma pessoa cuja vida não é diferente da dos incrédulos, não aprendeu nada com Cristo, pois o conhecimento de Cristo não pode ser separado da mortificação da carne. Quem conhece a Cristo tem a vida transformada, mudada, modificada. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Amém. Amém. Essa é a realidade. Quando Cristo nos chamou das trevas para a luz, Ele começa a restaurar a imagem de Deus em nós. O Cristo crucificado nos restaura a imagem e semelhança do nosso Deus. Tem um louvor que a gente canta, e a gente canta: a minha alma estava longe do caminho do céu, eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, porque Ele estendeu a sua mão para mim. E a gente canta, mas a gente não entende muitas das vezes o que nós estamos cantando. Mas quem canta em espírito e em verdade entende que Deus nos trouxe das trevas, nos tirou de lá para a sua maravilhosa graça, a sua luz, o Evangelho. E na luz você consegue enxergar, porque quando nós estávamos nas trevas, estávamos mortos e cegos. Essa é a grande realidade. A palavra nos diz que o Filho de Deus são regenerados, ou melhor, são gerados outra vez, são nascidos do Espírito Santo. O Espírito Santo é o doador da vida, Romanos 8:2, porque a lei é o Espírito da vida. Em Cristo Jesus livrou você da lei, do pecado e da morte. Essa é a grande realidade. Então, por meio dele fomos criados para podermos responder com fé à palavra reivindicadora de Deus. Em João capítulo 3, versículo 5 vai dizer: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele nos salvou. Tito vai dizer, Tito capítulo 3, versículo 5 vai dizer: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, não foi a força do meu braço, porque Ele nos salvou, não foi, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse é o Deus que nos chamou para vivermos na luz. Então aqui eu posso lhe dizer e afirmar que a regeneração antecede a fé. E essa é a realidade. Então antes nós estávamos mortos, incapazes de atender às reivindicações de Cristo e de ver o glorioso reino de Deus. O Espírito Santo é quem nos capacita a receber a graça, iniciando uma nova vida em nosso coração, onde temos os nossos olhos abertos e o coração voltado para a palavra de Deus. Antes amávamos o pecado, agora agradamos fazer a vontade de Deus.
Então, 1 João, capítulo 5, versículo 1 ao 5, vai dizer: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Salmo 119, Salmo de número 119, verso 16 vai dizer: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Já no verso 77 vai dizer: venham sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois a tua lei está no meu prazer. E você vai ver: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então você vê aqui o Espírito infundindo em nós uma nova disposição que nos conduz à direção, à verdade de Deus, em sua santa e prazerosa obediência. Jesus Cristo ensina: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, do mesmo modo, Paulo escreve: segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nós tornemos os seus herdeiros, segundo a herança da vida eterna. Então, a lógica aqui é que somente Cristo pode mudar e restaurar a nossa vida, o nosso ser. Essa é a pregação do Evangelho, que é acompanhada do Espírito que regenera. O poder de Deus e a sabedoria de Deus que pregamos é que a poderosa palavra de Deus que transforma, através do seu Espírito, para a regeneração e salvação daqueles que ouvem a voz de Deus. Então, meus irmãos, somente essa pregação que fala de Cristo, exalta a Cristo e glorifica a Cristo, que apresenta a Cristo como único e suficiente Salvador da nossa alma, pode conceder o conhecimento eficaz para a santificação e para a restauração da imagem de Deus em nós. Eu quero resumir aqui, meus irmãos. Os filhos de Deus procedem de Deus, são gerados por Ele mesmo, e por isso tornam a Deus com a fé. Nós só temos fé porque nós fomos regenerados. O homem, quando conhece a Cristo, ele é chamado para abandonar a velha natureza humana, o velho homem. Significa disposição natural que adquirimos no ventre materno. Adão e Cristo representam o que pode ser chamado de duas naturezas. Então, quando nascemos de Adão, a depravação da natureza que derivamos dele é chamado de o velho homem. E quando nascemos novamente de Cristo, a mudança realizada nessa natureza pecaminosa é chamada de um novo homem. Então, a pessoa que quiser se despir do velho homem deve, portanto, renunciar à sua própria natureza. O apóstolo Paulo descreve o velho homem referindo-se aos desejos depravados que atraem as pessoas para a sua própria destruição.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Então, e vos renoveis no espírito de vosso entendimento. É o que lemos aqui hoje no versículo 23. Novo tipo de pessoa agora é exposta. Não é suficiente para a vida, para a nova vida, deixar meramente de lado o velho homem, corrompido por causa das concupiscências do engano. Você também deve ser renovado no espírito do seu entendimento e se revestir do novo homem, criado como Deus deseja. A renovação do espírito, do entendimento e outro lado da vida. Isso significa que você deve ser regenerado pelo Espírito Santo a receber dele pensamentos novos e puros, adequados para a nova vida e para a verdadeira boa obra de Deus. Eu quero concluir, meus irmãos. Revistam-se do novo homem. Bons pensamentos devem vir antes de boas ações. Essa é a grande realidade. Então a mente é a fonte, é a origem das nossas ações. Portanto, ela deve ser renovada para serem realizadas ações santas. Ela é renovada pelo Espírito Santo, que nos deixa insatisfeitos com o nosso antigo modo de viver e nos dá uma demonstração de justiça e santidade, que são os frutos do Espírito. Ser renovado nada mais é do que revestir-se do novo homem. Possuímos o velho homem enquanto vivemos como Adão. Nós revestimos-nos do novo homem quando somos reformados, transformados, regenerados à imagem de Cristo. Então, Cristo é Ele que restaura em nós a imagem e semelhança de Deus, nas quais fomos criados na verdadeira santidade, integridade e a justiça. Aquele que tem uma vida santa foi renovado pelo Espírito e revestido-se do novo homem em Cristo, o Senhor e restaurador de nossas almas. Somos criados em Cristo para podermos viver diante dele como pessoas santas e justas. Irmãos, trocar de roupa é fácil. E todos nós fazemos isso em ocasiões especiais. Mas vocês encontrarão poucas pessoas que, quando vestem roupas diferentes, pensam que com isso estão sendo lembradas de que precisam mudar todo o seu modo de vida. Então nós ficamos constrangidos se houver manchas nas nossas roupas. Sai com uma blusa branca aí na rua e fica com uma roupa branca manchada, amarelada. Então nós ficamos constrangidos quando há uma mancha na nossa roupa. Mas se houver mancha na nossa vida, nós nos vestimos bem, mas vivemos vergonhosamente. Nós escondemos, mas Deus vê. Existe mancha interna que ninguém pode ver com um olho carnal, mas Deus vê. Nós nos preocupamos com o externo. Queremos usar roupas limpas, vestes limpas externas, mas as vestes de nossas almas, que é mais importante diante de Deus. Essa roupa é a mais importante. O cheiro da nossa roupa é boa, cheira bem, mas perto dela há um fedor da nossa vida que dificilmente é compatível com as nossas alegações de que somos cristãos. Sendo assim, meus irmãos, gostaria de terminar e de encerrar com 2 Coríntios, como nós lemos.
capítulo 5, versículo 17 vai dizer: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Espírito Santo que vos fala nesta manhã, é Ele que nos ajuda, é Ele que transforma e nos convence do pecado. Oremos. Senhor, obrigado. Obrigado porque é muito difícil, Senhor. A gente sabe da tua lei, a gente sabe de tudo, mas para andar no teu caminho, como é difícil. Mas quem diz, né, Senhor, que somos nós que nos guiamos pelo caminho, pelo contrário, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos ajuda, porque nós somos tão falhos, sabe? Pecamos tanto. Nós precisamos de Ti, Senhor. Seja conosco. Muito obrigado, Jesus. Nos ajude. Essa é a oração que estamos fazendo aí, como igreja, arrependidos de tudo que fazemos de errado. Não queremos nos comportar como os ímpios, mas queremos, Senhor, ter uma cosmovisão bíblica de uma nova criatura, de uma nova natureza. Nos ajude, Senhor Jesus, a sermos como um varão perfeito. Nos ajude nessa santificação, nesse processo tão difícil. E a Tua palavra, Senhor, queremos esconder, guardada no nosso coração, para não pecar contra Ti. Bendito seja o Teu nome para sempre. Em nome de Jesus te oramos.